Olá, Olá, Gabi. tudo bem? Tudo Olá, bem? meninas, tudo bem? Boa tarde. Olha, tudo. Eu já estava aqui, meu Deus, tô nervosa, não entrou ninguém. Não, fica tranquilo, tudo certinho. O Gabi, o Marcelo já tá lá na outra sala que eu dei uma passada Ah, você lá. foi lá, eu ia lá agora. Ia só Eu ver como é que tava fui. a pole aqui. É que as outras duas estão finalizando agora. A Ah, é? da, a da Ingrid com a Joiciane. Aí eu tava dando uma Aham. assistência lá e vim correndo aqui. Não, mas tá tudo certo lá também. Um congressista já entrou. Que É, ótimo. Só não entrou o professor ainda, mas a gente ainda tem 8 minutinhos, tá tudo certinho. Bem, eu acho que eles estão fazendo esse translado também. O professor Edson provavelmente tá em Outra. alguma... Eu participei com uma com ele hoje de manhã. E aí ele tava fazendo esse translado. Eu acho que até umas 6h10 dá pra eu esperar, Então tá tá? bom. Bom, eu Aí saio daqui e se qualquer coisa vocês você me chamam. pode deixar. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Beijo, Gi. meninas. Boa sessão. Obrigada. José, você é autor de trabalho? Acho que Eu ele não acho que consegue ele é me o ouvir. rei. Não, sou só ouvinte. Ah, só ouvinte, seja bem-vindo. Bem-vindo, José. Obrigado. Polly, É, eu vou. Você tem alguma dúvida? Eu só vou desligar minha câmera, mas eu tô aqui. tá bom. Não, só para perguntar para você o que eu te perguntei antes, que o professor Sadal, quando entrar, eu me apresento, apresento a sessão e apresento ele, é isso? E Ele ele vai provavelmente já perguntar. sabe. Ele já vai saber quem é você, Pronto. porque você mandou um e-mail e eu vi que ele respondeu, né? Sim. Então, daqui a pouco ele tá entrando na sala, daí só. Normalmente o método dele, ele prefere apresentar todos os trabalhos primeiro e depois no final ele comentar. Mas Era aí isso. você só pergunta pra ele e confirma com ele isso, tá? Tá bom, era isso que eu queria saber. Se eu entrava e apresentava, ou ele entra e apresenta, e eu só entro no final para fazer os acompanhamentos, né? Precisar. É isso. Daí no final ele. Só que daí cuida do tempo porque eles precisam apresentar 15 ao minutos. vivo, né? Então é é São, só, é só, é só isso mesmo. são quantos minutos de audição? Só me relembra? São, 15. Aham. são 15 minutos no total, da apresentação com as perguntas já. Não, 15 só de apresentação, porque essa sessão vai até às 7h30, Pronto, tá bom. tá bom? Olá, boa tarde. Obrigada. Olá, Glauco, tudo bem? Olá, Tudo bem? Glauco. Glauco vai apresentar um artigo que eu Isso, fiz vou. dele aqui. Vou. Então tá tudo certo. Qualquer coisa me chama, tá? Tá certo. Então Obrigada, tá bom. Gabi. De nada, tô aqui. Poliana, você que Oi. vai ficar como assessora, né? Eu vou assessorar vocês. Isso. Tá. Você quer testar logo a projeção, o compartilhamento dos É uma boa slides? ideia. É uma boa ideia, pode testar já enquanto ele não entra, porque tem algumas sessões que estão se batendo. Você tem como me mandar daí? Não, eu compartilho aqui, aí a gente checa se Sim, está é tudo isso que eu ia ok. te perguntar. Eu disse, não, achei que era para eu compartilhar. Eu digo, não, Não, não. beleza. Pode testar. Melhor que a gente já vai garantindo, né? É, que deu problema nas outras sessões ali. Mas essas coisas online são inesperadas, né? Está conseguindo ver? Tá? Sim, apareceu aqui a tela do seu computador. Está passando aqui? Amarelinha. Não está indo o slide, tá só a tela do teu Ainda computador. não? Um atalho. Então, peraí. Lixeira, pessoal, atalho. Deixa eu fechar o compartilhamento. Estou vendo o meu amigo Wanderson presente. Bem-vindo, Wanderson. Obrigado. Acompanhar os colegas de doutorado, né, Guia? Wanderson tava numa batalha para chegar na USP hoje. Mas deu certo. Deu bom, deu bom. Acho que agora vocês estão vendo. Tem, explorando caminhos para empreendedorismo. Sim, sim. Tá passando os slides? Tá sim. Tá bom. Então tá ótimo. Vou interromper aqui, tá? Ok.
Vamos aguardar um pouquinho, né? Beleza. O teu ônibus também atrasou, Wanderson? Atrasou cerca de 1h30 também. Eu acho que o do André atrasou Caramba. bastante também. O trânsito estava bem O do complicado. André foi 2 horas, o teu foi 1h30? Foi 1h30. Mas a Caramba. entrada ali, Barueri, ali, estava muito Ah, congestionada, né? E todos os ônibus ali que atrasaram. Mas faz parte. Por isso que a gente já tenta se programar um dia antes, né? Imagina se isso fosse no consórcio doutoral, né? verdade. O consórcio vai ser o quê? Na quarta-feira? Amanhã. Amanhã. Amanhã começa às 8. Aí, ó, o André chegando. Ó, o André. Fala, meu povo, tudo certo? Fala, André. Entrou Débora também. Boa noite, Débora. Eu entendi que eu entrei, o pessoal parou de falar. Ah, que era Chegou o contra assunto, mim, né? é? Já vai É, me avisando, já. chegou o assunto, para de falar. André vai apresentar o Glauco, não é isso? Isso, exato. Perfeito. Eu sou a assessora, viu, André, da sessão. Perfeito. Desculpa, gente. Boa tarde. Eu tô acostumada com o Teams, estava procurando aqui onde abriu o áudio. Boa Boa tarde. Boa tarde. Tudo tarde. bem, Débora? Tudo bem? Você vai apresentar trabalho também, né? O segundo artigo? Isso. Certo. É você e mais alguém ou que vão compartilhar ou só você? Sou eu. Vai estar aqui, né? Tá certo. Débora e Cláudia. Seja bem-vinda, boa sorte aí na apresentação, viu? Obrigada. Desculpa, Poliana, o meu é o segundo? Ó, aqui na lista que é o empreendedorismo social feminino, não é isso? E ecossistemas. Aqui na É. lista que eles me enviaram estava como segundo, mas aí quando o professor Edson Sadal entrar, ele vai dar a ordem direitinho, tá? Ah, tá bom. E Tá aqui bom, na obrigada. ordem que eu recebi, que a Gabriela mandou para mim, mas aí quando ele entrar, ele vê direitinho, tá certo? Tá bom, Deixa eu obrigada. só ver aqui. O primeiro aqui que chegou para mim da Como dos Ecossistemas. Ah, não, então o teu é Boa noite, primeiro. O pessoal. professor chegou, Poli? Olá, professor. Tudo bem? Tudo bem? Desculpa chegar muito em cima da hora, mas os compromissos dificultaram. Podemos começar? Podemos. Podemos. Então tá bom. Obrigado, Poliana. Quero dar boas-vindas aos autores que aqui estão, pessoas conhecidas, já queridas, né? Obrigado por revê-los. O Glauco aqui já nos vimos outras vezes, né? Bem-vindo ao Wanderson, Débora, André, né? Obrigado por estar aqui. E a Gabriela, né, que estava aqui conosco pela manhã, está aqui novamente. Fico muito feliz de revê-la. Tudo bem? Joia? Também Professor, acuso aqui. Tudo bem? você vai me ver muito ainda essa semana. Ah, que bom. Ótimo, ótimo, ótimo. E também acuso aqui a presença do José. Bem-vindo aqui, José. Obrigado por você estar aqui nessa sessão. Bom, então, dado que eu entrei bastante em cima da hora, né, mas respeitando aqui o horário, eu queria propor aos autores, né, se vocês estiverem de acordo, pela manhã funcionou bem, né, os autores fazem a apresentação dos seus trabalhos, né, porque, em geral, o terceiro trabalho acaba tendo que correr muito, às vezes sobra menos tempo, e para tentar ser justo com todos os autores, e, ao mesmo tempo, melhorar, né, a interação entre vocês e conosco, né, a minha proposta seria que vocês fizessem a apresentação e, ao final, a gente abrisse para as considerações, aí eu faço considerações para cada trabalho, e depois a gente abre para rodadas de perguntas, respostas, questionamentos e tal. Podemos seguir dessa maneira? Podemos seguir dessa maneira? Então, tá bom. Poliana, existe uma ordem, assim, que a gente... Tem lá, né, os artigos, né? Temos aí uma ordem da apresentação?
Olha, o que a Gabriela me encaminhou foi o primeiro, Empreendedorismo Social Feminino e Ecossistemas Empreendedores, que é da Perfeito. Débora, Ah, certo? Eu acabei de falando agora há pouco, invertido, Débora. Aí o segundo é Entre Contas, Sonhos e Realidades, certo. da Tayane, Jasmine, eu não sei se já tem alguém aqui. Jasmine entrou agora. Tá E o bom. terceiro é Explorando Caminhos para o Empreendedorismo Sustentável, que é do Glauco e do André. Perfeito. Certo? A gente pode seguir essa ordem, então? Podemos, pessoal? Tudo Primeiro a bem? Débora, depois a Temos. Jamine e depois o André e o Glauco. Então tá bom. Tudo bem? Podemos então começar com a Débora? Pode ser? Podemos. Eu vou Então, compartilhar a tela aqui. isso. Obrigado. Peraí, gente, só um minuto. Ai, achei. Parece para vocês? Só está aparecendo a telinha preta ainda, Débora. Carregando. Tá bom. Agora foi. Foi? Uhum. Tá bom. Então, eu vou apresentar o artigo Empreendedorismo Social Feminino e Ecossistemas Empreendedores, Desafios, Inovação e Inclusão Social. O artigo foi feito em conjunto com meus orientadores e co-orientadora, né? Professor Otávio e professora Ana Lúcia. Esse artigo, ele é um produto da revisão de literatura da minha tese de doutorado, que busca justamente mapear qual seria esse ecossistema é, ideal para fortalecer e para promover a continuidade, né, desses empreendedorismos sociais femininos. E na minha tese especificamente foi tratado, a gente pegou as mulheres em situação de vulnerabilidade, são as egressas do sistema prisional que já estão em semiaberto. A gente está aplicando um curso para elas de empreendedorismo para poder mapear esse ecossistema, as parcerias necessárias e tudo mais. Então, foi daqui que saiu, a ideia do artigo, tá? Então, aqui, contexto e relevância. Então, a gente já tem aí, né, diversos estudos mostrando a força que o empreendedorismo social tem aqui no Brasil, quando a gente olha para desenvolvimento econômico e social. Mas, quando a gente pega o recorte das mulheres, também não fica livre da questão da desigualdade de gênero, né? E elas acabam enfrentando aí barreiras estruturais em maior notoriedade do que os homens, né? E isso se agrava ainda mais quando a gente olha para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente olha para esses ecossistemas empreendedores, eles vão desempenhar ali um papel importante, né, para fornecer os recursos e as redes de apoio que são necessárias para superar essas barreiras e promover a inclusão econômica e social e sustentável, né, que possa perdurar. O estudo tem conexão com a ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mais especificamente a ODS 5, né, que é a igualdade de gênero, da Agenda de 2030, e reconhece aí o empreendedorismo como mecanismo de empoderamento financeiro para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Problema de pesquisa. Então, quando a gente olha para a vulnerabilidade, a gente percebe que aqui no Brasil, essa vulnerabilidade afeta desproporcionalmente as mulheres, né? Isso a gente enxerga quando a gente olha para a taxa de desemprego, para os próprios empreendedorismos iniciais, e essa condição acaba limitando ali, né, que elas tenham acesso a oportunidades e vai perpetuando esses ciclos de exclusão. Então, as mulheres empreendedoras, elas enfrentam determinados obstáculos sistêmicos. Então, por exemplo, o acesso limitado a crédito, redes empresariais restritas, as duplas jornadas, né, com as responsabilidades familiares que muitas vezes não são compartilhadas, e a discriminação de gênero nos ambientes, de negócio. A lacuna que foi identificada na análise, né? Então, a gente
percebeu que tem aí uma carência significativa de ecossistemas empreendedores verdadeiramente inclusivos, né? Que sejam capazes ali de fato, oferecer o suporte adequado de acordo com a realidade dessas empreendedoras, né? Que seja uma coisa ali mais direcionada. Então, a gente encontra muito programa de empreendedorismo de forma muito genérica. Então, a ideia aqui é que esse ecossistema seja adequado para o contexto, né, para a realidade das mulheres que estão ali buscando esse empreendimento como forma de renda. Então, a questão de pesquisas é como os ecossistemas empreendedores podem ser estruturados para apoiar o empreendedorismo social e sustentável entre mulheres em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o desenvolvimento regional e inclusivo, né? O objetivo geral foi analisar a relação entre os ecossistemas empreendedores e o empreendedorismo social feminino, identificando os mecanismos de suporte e transformação social. A vulnerabilidade social, então, compreender ali as dimensões de vulnerabilidade que afetam essas mulheres empreendedoras e como é que isso interfere ali no desenvolvimento dos seus negócios. E sustentabilidade, então, investigar como é que esse empreendedorismo social feminino contribui para a sustentabilidade econômica, social e ambiental. E aí, de novo, alinhando-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O embasamento teórico foi utilizado o capital humano, que vai destacar investimento em educação e capacitação como fatores determinantes para a produtividade e o desenvolvimento econômico. O capital social, que são justamente essas redes de relacionamento e as conexões sociais, né, que são necessárias para ter acesso a recursos, à informação, à capacitação e a oportunidades de negócio. O capital produtivo, né, que seria o uso do capital como forma ali fundamental para o processo de produção e de geração de lucro, e aqui como a gente está olhando para o empreendedorismo social, tentando agregar o máximo possível de sustentabilidade, né, dentro desses negócios. E a teoria do sujeito orgânico, que propõe que os agentes de mudança, né, eles estão inseridos dentro desses grupos sociais e que o fator impulsionador para essa transformação tem que partir do próprio sujeito. Então, ele tem que ter a consciência crítica de que ele está sujeito a essa vulnerabilidade e, através dessa realidade, ele mudar, tá? Ter a iniciativa. A metodologia utilizada foi uma revisão sistemática da literatura por meio do protocolo PRISMA. Então, foram analisados o período de 2014 a 2024, então 10 anos. As bases de dados utilizadas foram Web of Science, Scopus e Cielo. No final, chegou-se a uma amostra de 30 artigos, né, que tinham conexão com a temática que estava sendo abordada, e a abordagem foi análise qualitativa por categorização temática. Então, dentre todos esses artigos, a gente tentou identificar ali quais as principais temáticas. Os principais achados foram 4 categorias. Então, a primeira categoria, a vulnerabilidade social, então as dimensões econômicas, sociais e culturais que afetam essas mulheres empreendedoras, e aí incluindo, né, a questão da desigualdade de gênero, de raça e de classe. Os ecossistemas empreendedores, né, então são essas redes de atores, instituições, recursos, órgãos governamentais, não governamentais, que facilitam ou dificultam o desenvolvimento desses empreendimentos. O empoderamento e sustentabilidade, então processos de transformação individual e coletiva, que vão promover a autonomia econômica e o desenvolvimento sustentável. E o próprio empreendedorismo social feminino, né, que tem características, desafios e potencialidades voltados ali para o impacto social e econômico, tá? Quando a gente olha para a dimensão de vulnerabilidade social, ela se divide em 3. Então, tem a dimensão econômica, que é a renda insuficiente, o desemprego, a precarização do trabalho e o acesso limitado a recursos financeiros e de crédito.
A dimensão social, que é a exclusão de redes de proteção, acesso restrito a serviços públicos, discriminação e isolamento social. E a dimensão cultural, né, que são barreiras educacionais, estereótipos de gênero, normas sociais restritivas e a falta de representatividade. Olhando para os ecossistemas empreendedores, são redes complexas, né, de atores, como mencionei, entes públicos, privados, não governamentais, enfim, e que vão compreender ali os recursos tangíveis, né? Então, os financiamentos, a infraestrutura e os intangíveis através do conhecimento, redes e cultura empreendedora. E elas têm um papel ali estratégico para promover a inovação e o desenvolvimento sustentável, facilitando o acesso a capital e dando mentorias, capacitação, né, para que elas possam desenvolver suas competências empreendedoras e a estruturação adequada é essencial para o alcance dos objetivos que propõem as ODSs. Então, quando a gente fala de instituições, ter mais políticas públicas e marcos regulatórios que beneficiem esses ecossistemas, recurso financeiro, né, que é o acesso ao crédito ao investimento, a capacitação através dos programas de formação e desenvolvimento, e as redes, né, que são essas conexões e parcerias estratégicas. Olhando para o empreendedorismo social feminino, né, que é outra categoria, é uma ferramenta poderosa, né, de transformação social e econômica, e ela traz o empoderamento financeiro para as mulheres e também tem impacto positivo nas comunidades, né? Quando a gente fala resolveu, né, trabalhar com empreendedorismo social, também era muito no sentido de que não só a pessoa que sofreu a intervenção tivesse transformação, mas que ela fosse também agente transformador dentro da comunidade que ela está inserida. E aí elas possuem ali algumas distinções, né, nos seus modelos de negócio. Então, quando a gente olha para as características distintas, seria o foco em impacto social e comunitário, a gestão colaborativa e participativa, a valorização das relações de confiança e a integração dos valores sociais ao negócio. Os desafios específicos, novamente, vem a questão, né, do acesso limitado a recursos financeiros, redes empresariais restritas, né? De novo, a questão da dupla jornada e das responsabilidades familiares e menor acesso à capacitação formal. O potencial transformador é a geração de emprego e renda, né? Então, fortalecimento também ali da economia local, na comunidade que elas estão inseridas. E aí, isso, consequentemente, vai trazer o fortalecimento para essas comunidades vulneráveis, o desenvolvimento de soluções inovadoras e a promoção da igualdade de gênero. Aqui eu trago o empoderamento como conceito central, né? Então, a consciência crítica, né? Então, é o reconhecimento dessas estruturas, né, de poder e de desigualdades e a compreensão dos direitos e capacidades próprias, né, que casa ali com a teoria do sujeito orgânico. O desenvolvimento das capacidades, né? Então, a aquisição de conhecimento, habilidade técnica, competência empreendedora. Participação em voz, então envolvimento em processos decisórios, capacidade de influenciar políticas e práticas comunitárias e transformação social, que é esse impacto coletivo que eu mencionei, que vai além dos benefícios individuais, né? Mas que vai gerar mudanças ali também estruturais para ela, para a família dela, para a comunidade onde ela está inserida, tá? Então, ela acaba se tornando uma agente ativa de mudança social, né? Aqui entra muito a questão da replicabilidade, né? E quando a gente olha para a sustentabilidade, inovação e Ai, peraí que tá na frente aqui, prosperidade, a gente chega nesse fluxo aqui, né? Então, inovação social, que seriam soluções criativas para desafios sociais complexos, as práticas sustentáveis. Então, o equilíbrio entre o impacto social, ambiental e econômico. Então, já dá desde o início da ideia do empreendimento a noção, né,
na minha tese específica, a gente usa até a questão das próprias ODS, apresenta as ODS, né, para que esses negócios possam estar ali conectados com a agenda. Prosperidade coletiva, né, então o desenvolvimento vai beneficiar toda a comunidade. E a resiliência, que é a capacidade de adaptação, né, e de recuperação diante das adversidades, tá? Débora, Então, todos esses elementos, eles Débora, vão interagir de forma Débora, sinergicamente, né, para criar os ecossistemas que vão se sustentar e que também vão, além disso, amplificando ali o impacto positivo das iniciativas empreendedoras femininas e sociais. Débora, No contexto brasileiro, a Débora, gente chega nesse framework institucional, né? Então, através da Lei Orgânica de Assistência Social, que vai estabelecer diretrizes para a proteção social e a garantia dos direitos fundamentais, a Política Nacional de Assistência Social, estrutura Sistema Débora, Único de Assistência Social, e que vai definir os conceitos de vulnerabilidade, os Débora, programas de inclusão, então por gentileza, o seu tempo está esgotado. Você poderia, já? já esgotou seu Bom, tempo. Desculpe, ah, né, tá bom. interrompê-la, tá? Mas se Tá bom, não possível, tem você puder problema. passar pela parte final, a gente está até te concedendo 1 minuto a mais, mas assim, realmente a gente não tem mais tempo, tá bom? Não, tudo bem. Bom, então, de maneira prática, a gente conseguiu, como contribuição teórica, esse framework, a articulação teórica entre capital humano, social e autodeterminação, e o avanço na compreensão desse empreendedorismo. Contribuição prática, diretrizes para gestores de ecossistemas, recomendação para políticas públicas e estratégia de apoio a empreendedoras em situação de vulnerabilidade. Tá? E para pesquisas futuras, a gente sugere estudos empíricos em contextos específicos, não genéricos, avaliação de impacto dos programas que forem oferecidos e a análise longitudinal da trajetória dessas empreendedoras, tá? E investigações de práticas bem-sucedidas para poder replicar. E é isso, gente. Desculpe estourar o tempo. Obrigada. Obrigado, Débora. Agradeço ao atendimento a esse chamado. Perdão, né, te interromper. É Não, muito, é imagina. muito ruim. Perdão, né? Obrigado, Poliana, também por estar acompanhando o tempo e nos alertando. Obrigado. Peço aos autores que acompanhem isso, né? Porque da nossa parte a gente quer muito que todos possam falar ao seu tempo. O próximo trabalho, Poliana, qual seria mesmo? Entre contas, sonhos e realidade, desafios do microempreendedorismo feminino nas periferias, da Jamile Bruno. Jamile Da está aí. Jamile, né? A Jamile está presente? Luli, quem vai fazer a apresentação sou eu, Tayane Belchior. Aí, tá bom. Oi, Tayane. Boa noite. Obrigada. Professor, segundo as orientações, nós temos até 15 minutos para vocês se organizarem aí, tá? Aí eu estou mandando aqui, que o professor está acompanhando também, a cada passados 5 minutos eu estou enviando. Aí no finalzinho eu coloco, aos 15 minutos, finalizar a apresentação. Aí eu já vou mandar quando tiver em 15, tá certo? Para finalizar. Aí o professor sinaliza, tá bom? Perfeito, obrigado. Tayane, bem-vinda. Boa apresentação Obrigada. para você. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais nesta sala onde eu vi que os 3 artigos apresentados se tratam de empreendedorismo feminino. Já baixei o artigo das colegas e comecei a ler também. E eu acho que essa é uma temática emergente, né, e que cada vez mais a gente precisa trazer para dentro da academia para conseguir discutir possibilidades, caminhos, para que a gente possa fazer a diferença aí na luta pela igualdade de gênero. Então, esse trabalho, né, entre contas, sonhos e realidades, desafios do microempreendedorismo feminino nas periferias, é um trabalho meu, Tayane Belchior, da nossa orientadora, a professora doutora Carla Paza Gomes, Jamine de Oliveira, que é uma das doutorandas da professora Carla também, da minha parceira de mestrado, Elisângela Almeida, né? Nós desenvolvemos esse trabalho dentro da Universidade Federal de Pernambuco, onde realizamos a nossa trajetória acadêmica junto com a professora Carla. Então,
algumas informações, né, que vocês vão ver aqui no trabalho já foram, inclusive, apresentadas pela colega. Eu vou dar só uma reiterada, falando um pouco aí do cenário do empreendedorismo feminino. A gente tem aí os desafios do nosso contexto estrutural, que foi muito bem apresentado, pontuado pela Débora, né, onde a gente entende que o empreendedorismo feminino ainda enfrenta várias barreiras. A gente que estuda o tema, né, costuma dizer que haverá um dia onde a gente não vai precisar mais falar sobre empreendedorismo feminino, porque a gente já vai ter alcançado, né, a estrutura da igualdade de gênero. Ainda não é o caso, né, porque a gente fala de empreendedorismo feminino e dentro desse contexto existem muitas e variadas interseccionalidades para o além ser mulher. Então, quando a gente vai para as periferias e entender esse contexto estrutural, existe uma vulnerabilidade, desigualdades estruturais que são muito profundas, né? As mulheres, elas não enfrentam apenas o desafio de serem mulheres, mas de empreenderem por necessidade, de serem mulheres pretas dentro de comunidades, de serem mulheres pretas trans, de serem mulheres pretas mães solo. Então, a interseccionalidade, muitas vezes, transpassa essas mulheres que estão dentro dessas comunidades e traz o empreendedorismo como a única saída. E é importante que a gente entenda isso, porque cada história, cada mulher, cada contexto, cada território carrega ali a sua história própria, né? O seu contexto próprio, a sua estrutura própria. E o Brasil, ele é um continente, né? Ele tem um tamanho continental. E de território para território, de estado para estado, a gente encontra suas particularidades, mas também consegue encontrar as mesmas temáticas, os mesmos desafios. E aí, o objetivo desse estudo especificamente foi estudar um território específico, que foi na área de algumas comunidades dentro do estado de São Paulo. Tá? Então, o objetivo do trabalho foi identificar e descrever principais desafios de gestão enfrentados por mulheres empreendedoras, né, micro e pequenas empreendedoras que foram participantes do Programa Mais Mulheres. O Programa Mais Mulheres, ele é um programa realizado pela Prefeitura de São Paulo, é um programa que é liderado pela Agência de Desenvolvimento de São Paulo, pela ADSAMPA, e que leva capacitações, mentorias e programas para mulheres empreendedoras dentro das subprefeituras. Então, é muito importante a gente entender que no contexto de São Paulo, a gente tem a prefeitura, né, que é a prefeitura, mas por conta da cidade ser muito grande, dentro de territórios específicos existem subprefeituras que têm certa autonomia dentro dessas ações. Então, o programa Mais Mulheres, ele aconteceu dentro dessas subprefeituras com esse diferencial de não tirar as mulheres do território, mas de levar o conhecimento para dentro do território, tentando facilitar o acesso, o engajamento e a participação de mulheres que estavam em vulnerabilidade até então. Ai, peraí, que eu vim aqui ver a carinha de vocês e saí do meu slide, pronto. Né? E aí a gente também teve alguns objetivos específicos, que foi entender um pouquinho melhor o perfil dessas participantes, então entender as variáveis que indicavam alguns padrões de características, incluindo condições de formalização de negócios, entender o nível de formalidade dentro de cada um desses territórios, perfil educacional e engajamento com ações formativas, né? Entender quais áreas dentro do mundo da gestão empreendedora eram mais desafiadoras, né? E entender padrões de desenvolvimento, porque quando a gente entende esses padrões, e aí, voltando, né, esse é um estudo específico da cidade de São Paulo, dentro de alguns territórios, esses padrões, eles também vão mudando de acordo com cada contexto, com cada território. O artigo ele teve uma fundamentação teórica dividida em 3 partes, né? Então, trazendo primeiro os conceitos do que é empreendedorismo, baseados em autores que já são renomados, como Schumpeter, Drucker, Dornelas. Trouxe também uma fundamentação para que a gente pudesse entender o que são barreiras estruturais, então, trazendo ali os conceitos de desigualdade interseccionais de gênero, classe, raça e classe social, e de exclusão simbólica. Então, para a gente entender a desvalorização sistemática dos negócios liderados por mulheres, que é uma desvalorização baseada não só na falta de acesso a crédito, a capacitações, a oportunidades de aprendizado, como também pontuou a Débora
na apresentação dela, né? Mas também por todas essas questões de interseccionalidade que são pautadas aí em questões de raça, de gênero e de classe social. E a gente tentou entender um pouco mais desses desafios de gestão, né? Então, de gestão financeira, por exemplo, com separação de contas pessoais, empresariais, com desafios de precificação, de controle de fluxo de caixa, os desafios para capacitações, então, qual é a diferença das metodologias, o que é que funcionou dentro desse programa, o que é que não funcionou, e quais eram os desafios de digitalização, que também é um mundo bastante desafiador quando a gente fala de micro e pequenas empreendedoras em situação de vulnerabilidade. E aí, a gente trouxe também o entendimento que a combinação de uma informalidade elevada, junto com uma baixa capitalização e uma infraestrutura precária, isso cria um ciclo de exclusão que dificulta o acesso dessas mulheres a produtos financeiros adequados e perpetua uma situação de vulnerabilidade dentro de negócios periféricos, né? Então, a nossa metodologia foi uma pesquisa quantitativa, aqui a gente vai trazer o recorte só realmente numérico do que a gente conseguiu levantar dentro do trabalho com essas mulheres, tá? Essa pesquisa ela foi feita de forma descritiva e transversal, com análise de dados secundários estruturados. A população foram essas mulheres, micro e pequenas empreendedoras, que participaram do programa Mais Mulheres, e esses dados eles foram documentações e relatórios da própria ADESAMPA, né, que foi parceira em CD para que a gente pudesse fazer esses estudos de diagnósticos iniciais, ou seja, pesquisas que essas mulheres responderam assim que fizeram a inscrição dentro do programa, com a comparação de diagnósticos finais e a avaliação de cada um dos encontros sobre a perspectiva delas, né? Avaliações feitas de forma quantitativa, então através de escalas de Likert, e para que a gente pudesse medir mesmo a partir dessa perspectiva, né, da própria mulher empreendedora. Então, quando a gente para olhar e entender o perfil das mulheres que participaram do programa Mais Mulheres, foram cerca de 300 mulheres que chegaram até o final da jornada, né, com 10 turmas durante o ano de 2024, a gente percebeu um perfil com uma escolaridade elevada. Então, isso surpreendeu, né? Então, dentro das mulheres que participaram da formação, a gente teve aqui quase 30% com ensino superior completo, né? 37% com outros níveis, 17% com superior incompleto e quase 17% com a pós-graduação. Então, um alto nível realmente de escolarização. Na parte de formalização, dentro do perfil das mulheres participantes, a gente teve quase 40% das mulheres ainda informais e quase 52% já formalizadas como MEI, né? E quase 7% aí, quase 6% na verdade, um pouquinho mais 6%, com outros potes, então microempresa, né, cooperativas. E aí, dentro dessa pesquisa, a gente conseguiu identificar com essas mulheres quais áreas eram de maior desafio. Então, gestão financeira foi uma área que claramente ainda é um grande desafio quando a gente trabalha com esse perfil de micro e pequenas empreendedoras. Esse módulo teve uma média, né, de pontuação de aprendizado em 6,1 e 68% de desistência. E aí, quando a gente traz a desistência, mulheres que assistiram a aula, mas não conseguiram completar a atividade, não conseguiram chegar até o fim da entrega deste módulo, né? Então, 55,1% das mulheres que chegaram até o final superaram a expectativa entre as que concluíram, mas a alta taxa de abandono revela a complexidade técnica do tema. E aí, a partir daqui, a gente traz alguns insights que eu já trago mais à frente. Outro módulo que gerou também uma dificuldade, né, que os números apresentaram, a indicação de uma dificuldade muito grande, foi o módulo de planejamento estratégico, com a média de 6,2 e 50% de desistência. Então, apenas 36% das mulheres concluíram todas as atividades desse módulo, indicando uma dificuldade em estruturar essa visão de longo prazo, né? Marketing digital e gestão do tempo também apareceram como indicações nas maiores dificuldades quando a gente fala de gestão. Então, a partir disso, a gente conseguiu identificar algumas correlações de padrões. Então,
renda com competências de gestão. Então, empreendedoras com renda acima de 5.000, elas tinham uma autoavaliação em planejamento e vendas com nota de 8 a 10. Ou seja, quanto melhor a minha visão dentro da estrutura do processo de gestão de vendas, maior realmente o faturamento da mulher. Né? Empreendedoras com renda menor de 1.400 tiveram uma avaliação de 3 a 5. Então, isso mostra a dificuldade significativa e a baixa confiança nessas competências, né? Formalização e desempenho gerencial. Empreendedoras que tinham CNPJ, dentro daquele número de quase 52% já formalizadas, tinham desempenho superior em gestão financeira, marketing, planejamento e autoconhecimento. Né? Gestões de negócios e contábil com mais de 50% superando as suas próprias expectativas. E quando a gente olhava para as informais, ali realmente estavam as maiores dificuldades em definir os objetivos estratégicos, um desafio muito grande em conseguir estruturar um modelo de negócio realmente sustentável e apresentavam uma limitação na análise de rentabilidade e captação de recursos. Ou seja, elas mesmas não conseguiam enxergar o quanto estavam ganhando, faturando, né, por ser tudo misturado. E outra correlação importante foi a base de clientes, às vezes a rentabilidade. Então, mulheres que tinham uma base de clientes que elas já conseguiam perceber dentro de um planejamento que fossem expansíveis ou que estava ali, ó, no limite, significa o quê? Que está se pagando, tinha uma maior percepção sobre a rentabilidade do negócio, tinha uma maior clareza sobre o posicionamento estratégico no mercado e uma melhor estruturação de processos de venda e relacionamento. Então, a gente conseguiu fazer as correlações dos dados e perceber que esse processo de formalização, assim como o processo de estar buscando essa capacitação de forma estruturada, auxilia a empreendedora a olhar o seu negócio como saudável a longo prazo. E aí a gente teve, né, algumas conexões com a literatura estudada. Santos e Silva destacam que as mulheres enfrentam desafios combinados em ordens econômicas, em ordem de econômica, social e gênero. E os dados confirmam, né, mesmo mais de 60% das participantes tendo ensino superior ou pós, 40% ainda permanecem na informalidade, e as médias de autoavaliação ficaram entre 6 e 6,3, o que mostra para a gente que a formação acadêmica não equivale automaticamente ao domínio de competências técnicas específicas para a gestão empresarial. Um outro achado foi sobre a sobrecarga e a necessidade da contextualização. Então, os dados, né, Santos, Araújo e Pardini mostram que a sobrecarga de múltiplas atividades simultâneas ressalta os saberes e estratégias do próprio empreendedorismo periférico, e os dados mostram que os módulos conectados a essa realidade cotidiana, principalmente no que olhava para o CPF, autoconhecimento, gestão de tempo, marketing, foram os módulos que mais alcançaram a superação de expectativas, com 58%, e com menos resistência, ou seja, são temáticas que elas já lidam no dia a dia ali na vida, e aí elas conseguiam se conectar, né, para poder trazer isso para a sua reflexão dentro de sala de aula e refletir no negócio. E a formalização como catalisador de capacidades. Então, como a gente viu nos dados, a maioria das mulheres formalizadas já tem uma visão de gestora um pouco mais estruturada. E isso faz toda a diferença. Então, a formalização transcende a questão burocrática e atua realmente como um catalisador que fortalece essas capacidades gerenciais, tá? E o ciclo virtuoso de competências. A gente viu com Rocha e Caio, o desenvolvimento de competências é um processo cumulativo, presente em 78% dos casos estudados. Então, os nossos dados confirmam que essas empreendedoras com maior domínio de planejamento e clareza sobre o negócio apresentam maior engajamento, maior renda e uma base de cliente mais ativa, ou seja, uma coisa puxa a outra, né? E a gente conclui que o domínio de ferramentas de gestão, combinado com essa articulação estratégica, gera um desempenho sustentável. E aí, para concluir e fechar, né, a gente traz algumas contribuições, principalmente para as políticas públicas, como limitações, né? Gestão financeira, planejamento estratégico e marketing são as principais dores. Então, a gente precisa olhar para essas temáticas com cuidado, para poder analisar linguagem, né, e formatos de levar esse conteúdo para que essas empreendedoras possam ter a autonomia. E vemos como potencialidades autoconhecimento, gestão do tempo e marketing também, né? E aí, algumas contribuições práticas para as políticas públicas, a necessidade de criar trilhas formativas segmentadas
Para a parte de capacitação, é o olhar para metodologias pedagógicas que sejam adaptadas às realidades e para a tomada de decisão, o monitoramento contínuo desses indicadores. Então, uma das coisas que chama a atenção no programa da DESAMPA é o acompanhamento dos indicadores para que eles possam medir a médio e longo prazo o desenvolvimento e crescimento dessas mulheres. Então, Tayane, agradecer. Oi, fechando já. encerramos, tá certo? Você já está no finalzinho também, né? É, isso, encerrando aqui a apresentação, queria agradecer aí a atenção de vocês e ficar disponível tanto aqui quanto nas redes para outras perguntas e trocas. Muito obrigada. Obrigado, Tayane. Agradeço a apresentação. E nós passamos, então, para a terceira apresentação, porque depois nós vamos fazer as considerações em conjunto, tá? Dos artigos e tal. Então, gostaria de passar a palavra para o Glauco. É o Glauco que vai fazer a apresentação? É isso? Isso, professor. Já estou compartilhando aqui. Ok, bem-vindo. Obrigado. Vocês conseguem ver a tela já? Beleza. Bem, pessoal, boa noite. Queria agradecer inicialmente ao SEMEAD, a organização do SEMEAD, professor Sadal, Débora, os demais participantes. Bem, esse é um artigo que eu e o André Benites, também está presente na sala, nós estruturamos, né? Ficou intitulado como Explorando Caminhos para o Empreendedorismo Sustentável, proposição de agenda de pesquisa e framework teórico. O trabalho ele é decorrente de alguns estudos do nosso processo de doutoramento, né? Ambos somos alunos do PPGA, do doutorado PPGA da Uninove, e esse trabalho ele é decorrente de um alinhamento entre os nossos temas de interesse. Tá? Vocês vão ver daqui a pouco que nós montamos uma estrutura para abordar empreendedorismo sustentável com base em teoria institucional e aprendizagem experiencial, né? Que são temas de interesse de cada um dos participantes aqui. E o contexto para a criação, para a elaboração do trabalho, ou a ideia por trás do trabalho, é que o empreendedorismo sustentável ele deixou de ser analisado ou de ser interpretado puramente como algo de natureza ambiental. Tá? Ele tem uma abordagem multidimensional e já há algum tempo, né, com essa revisão, né, uma nova visão, ele integra valores ecológicos, sociais e econômicos. Tá? Essa perspectiva, apesar de ser multifacetada, de ser multidimensional, ela leva a entender que os empreendedores atuam em um ambiente de alta complexidade, mas com políticas fragmentadas e pressões institucionais que, por vezes, não são deliberadamente apresentadas e também são contraditórias em alguns cenários. Dessa maneira, entender como é que essas pressões se apresentam para os empreendedores, né, aos empreendedores, e como eles podem se posicionar frente a essas pressões e ter experiências que possam ser contributivas para o próprio desenvolvimento e desenvolvimento dos negócios, entendendo essa ideia, essa configuração, nós pensamos em alinhar a ideia de estudar teoria institucional para entender melhor as pressões institucionais e, por outro lado, utilizar a aprendizagem experiencial para trazer a visão da experiência como um elemento contributivo de desenvolvimento, de ressignificação do processo de empreendedorismo. Só que a questão é que esses elementos eles não estão totalmente alinhados dentro da literatura. Eles são estudados de alguma forma, mas de uma maneira muito isolada, muito separada. A ideia desse trabalho é uma primeira leitura, né? Por isso que é uma proposição de uma agenda de pesquisa, um framework integrativo para trazer à baia, né? Para trazer à baia ali todos esses elementos. E aí, como eu falei para vocês, a ideia é trazer esses dois pilares, né? Essas duas visões de teoria institucional
como um recorte teórico, uma lente teórica que vai nos ajudar a entender as pressões externas e, em particular, a gente traz a visão do DiMaggio e Powell, né, de pressões coercitivas, normativas e miméticas, né, que moldam o campo de jogo do empreendedor. Por outro lado, a gente utiliza ou se debruça sobre a aprendizagem experiencial como um mecanismo interno de como é que o empreendedor aprende com o seu ambiente, com as suas experiências, com as suas leituras sobre o processo formativo do empreendedorismo. E aí o objetivo é criar esse framework teórico para integrar essas duas lentes dentro do contexto do empreendedorismo social. Desculpa, sustentável. Aqui estão 3 elementos, os 3 pilares, né, do nosso trabalho e quais são as principais bases teóricas que nós estamos utilizando. Dentro do empreendedorismo sustentável, a gente quis trazer a ideia dessa visão multidimensional, social, econômica e ambiental, né? E aí a gente utiliza aqui alguns autores, né, como o Hall et al. E o Stauger et al., para a definição do equilíbrio entre esses pilares da sustentabilidade, essa nova visão de sustentabilidade. Da teoria institucional, os clássicos como DiMaggio e Powell, Scott, né, para tratar as pressões institucionais e o papel da busca por legitimidade social. Isso vai ser um efeito meio que final de retroalimentação do framework que a gente está propondo. E da aprendizagem experiencial, a gente foi diretamente na fonte, o Kolbe, né? O cara que desenvolveu lá a teoria da aprendizagem experiencial, e nós utilizamos ali os 4 modos de aprendizagem, cada qual vai ter um papel dentro dessa ressignificação do empreendedor dentro do seu contexto frente às pressões institucionais. O método que nós utilizamos, nós partimos de uma revisão narrativa da literatura, uma revisão integrativa da literatura, porque dá mais margem para a nossa visão um pouquinho mais direcionada de onde a gente queria chegar com esses recortes teóricos, né, diferindo ali de uma revisão sistemática, que seria uma leitura do que já foi escrito. A gente queria entender melhor o que não foi escrito, né? E fizemos um mapeamento via Snowball nas bases Scopus, Web of Science e Google Scholar, tá? E fizemos a análise qualitativa desses artigos achados e codificação temática, tá? E aí nós chegamos nesse framework. A proposta do nosso framework está aqui. O framework está estruturado em 3 contextos, tá? Eu não sei se o meu mouse está aparecendo para vocês. Se tiver, beleza. Então, nós temos do contexto institucional, trazendo da teoria institucional as 3 pressões, mimética, coercitiva e normativa, que vão moldar o campo de jogo, o ambiente onde o empreendedor está se posicionando e ele batalha, vamos colocar nesses termos. E essas pressões, esse ambiente institucional, ele apresenta restrições e estímulos, tanto para a inovação quanto para a aprendizagem, mas para a própria conformação da ideia de empreendimento, tá? A própria forma como o empreendedor enxerga o campo é moldada por essas pressões. Como ele se enxerga, também é moldado por essas pressões. A gente tem um contexto intermediário de aprendizagem, que faz interface com o contexto institucional, onde nós temos os 4 modos de aprendizagem do Kolbe, né, da teoria do Kolbe, em que, na experiência concreta, o empreendedor vivencia os desafios impostos pelas pressões institucionais. Com a conceitualização abstrata, ele organiza esses aprendizados, essa ressignificação, tá? E começa a elaborar estratégias de natureza teórica, né? Na observação reflexiva, ele faz uma análise crítica das suas experiências e a identificação de padrões em função das pressões, e na experimentação ativa, ele testa, refina e reafirma as suas soluções
com base naquilo que ele aprendeu em contextos práticos. A partir daí, começam alguns processos de adaptação estratégica do negócio e uma modelagem contextual. O empreendedor começa a enxergar melhor o contexto, começa a enxergar melhor a forma como ele aprende, experiencia tudo aquilo que ele está vivendo e começa a se adaptar de uma forma muito mais estruturada, muito mais reflexiva. E isso leva a um empreendimento sustentável, mais sustentável, ou uma conformação de um empreendedorismo mais sustentável, por assim dizer, que leva a inovação para a sustentabilidade, adaptação às oportunidades e restrições e tem impacto sistêmico. A retroalimentação disso é começar a mudar o contexto onde as coisas ocorrem, começar a mudar regras, começar a gerar novos padrões. E isso acontece via legitimidade organizacional e impacto positivo. A partir daí, a gente volta ao nosso ciclo, onde novas aprendizagens são apresentadas, novos contextos são apresentados, as regras do jogo tendem a ser modificadas e novas aprendizagens, novos resultados e novo ciclo. A partir dessa ideia do framework, nós fomos elencando algumas contribuições do trabalho. Primeiro, a gente entende que o trabalho oferece uma visão dinâmica e processual do papel do empreendedor dentro do processo de empreendedorismo sustentável, que sai de uma visão puramente estática. E mais do que isso, coloca esse empreendedor num papel de agência, muito mais do que um indivíduo que responde a pressões institucionais. Ele aprende a lidar com essas pressões, ele aprende a ler melhor essas pressões e se posiciona frente a essas pressões, com base nas suas experiências, naquilo que ele aprende a partir das suas experiências. O trabalho também, o framework, ele conecta um nível macro ao nível micro, né, saindo de um ambiente institucional até um ambiente de ação, de operação do empreendedor, né, e tira o empreendedor daquele lugar de ator passivo para ter um cenário de agência, para ter um papel de agência. Com isso, a gente monta aqui um outro resultado do trabalho, que é uma agenda de pesquisa. Nós identificamos ali 5 dimensões, né, como proposições para desdobramentos de trabalhos, e cada temática, ou cada dimensão temática, tem ali 2 propostas. Eu vou dar uma passada rápida aqui por causa do tempo, mas está disponível na versão final do trabalho, fiquem à vontade. E a gente tem uma dimensão de exploração das dimensões institucionais e de aprendizagem experiencial, em que a gente tenta entender como essas pressões institucionais moldam o aprendizado, também realizar estudos longitudinais para observar a evolução das práticas empreendedoras sustentáveis com base naquilo que foi aprendido, naquilo que foi experienciado. Para cada proposta, nós temos algumas referências que sustentam esse argumento e temos 2 colunas aqui interessantes. Uma coluna em que a gente traz programas ou políticas nacionais que se associam com essa proposta, tá? E quais ODS, dentro da agenda lá da ONU, se relacionam com essa proposta. Então, indo para outras dimensões aqui, só para a gente ter uma ideia, o impacto das interações culturais e institucionais no empreendedorismo sustentável, tá? Tentando entender diferenças culturais no ciclo de aprendizagem experiencial, por exemplo, interações entre redes empreendedoras e instituições para identificar práticas colaborativas e padrões de aprendizagem. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, a rede InovaGov, o Programa de Desenvolvimento Local do SEBRAE, como alguns casos ali que podem dar direcionamentos ou podem complementar possíveis pesquisas nessa linha. Temos aqui o desenvolvimento de competências e métricas de avaliação para essa interação entre teoria institucional e aprendizagem experiencial. Tá?
setores, estudos em setores específicos e estudos comparativos, também temos propostas para isso, tá? E por fim, né, para não estourar o tempo, a integração de redes e tecnologias digitais, como elementos de transformação digital, por exemplo, podem ser incorporados, podem ser drivers ou barreiras para o processo de aprendizagem experiencial frente a essas pressões institucionais. Como é que essas tecnologias podem ser integradas a um ciclo de aprendizagem experiencial? Ou como redes colaborativas de aprendizagem podem ser facilitadas por tecnologias digitais ou a gente pode falar até ações integradas em cima de bases, plataformas digitais, por exemplo. Tá? E aí, mais uma vez, a rede InovaGov, né? Temos aqui alguns programas voltados a startups e os respectivos ODS que podem direcionar a conversa. Tá? Então, já fechando, o artigo apresentou o framework, né, que faz essa integração, ok? Já estou terminando, e traz a reflexão de que esses empreendedores eles não só se adaptam, mas eles aprendem com essas pressões e eles também moldam o ambiente. Tá? E a ideia é que essa primeira visão pode subsidiar ali o desenho de políticas públicas mais eficazes que deem suporte a um aprendizado mais sistemático com base nas experiências e que reajuste a visão, o campo de jogo para esses empreendedores. Algumas das nossas referências, tá? E era isso que nós tínhamos. Mais uma vez, agradeço. Obrigado. Obrigado, Glauco. Obrigado pela apresentação. Nós passamos, então, agora para a etapa de considerações, né? Bom, eu queria parabenizar todos os autores e autoras aqui que apresentaram os trabalhos. Se vocês estão aqui é por mérito, né, merecimento e qualidade da pesquisa e do artigo que foi apresentado, analisado pela área de empreendedorismo social. Então, parabéns a todos. E todas as considerações que eu vou fazer aqui, eles são no intuito de ajudar a fortalecer, tendo em vista futuras publicações e também numa trajetória acadêmica que muitos de vocês estão ou no início ou no processo ainda de amadurecimento, né, teórico, científico, dentro da área. Então, apesar de, por exemplo, né, a gente ter lá o empreendedorismo sustentável, aparentemente, né, desconectado ali com 2 artigos que tem o recorte de gênero, né, eu gostaria de fazer uma consideração, porque a grande dificuldade de você querer contribuir em trabalhos bons é que você tem que entrar em processos mais refinados da crítica, né? Que críticas mais específicas você já deve ter recebido, né, dos avaliadores, né? Então, me cabe aqui fazer talvez alguma observação que possam ajudá-los ainda mais. Amanhã, né, inclusive, nós vamos ter a sessão Sapiens, no qual acho que o Glauco vai estar presente também, em que eu vou entrar mais em detalhes. Se vocês me permitirem, eu vou começar falando sobre o artigo do Glauco, para depois ingressar no artigo da Débora, da Tayane, tudo bem? Eu começo no seu caso, Glauco, para dizer assim, o trabalho está ótimo, né? Ele tem uma contribuição clara, a busca e o esforço analítico que você realizou, né, da diferentes níveis de análise, né, do indivíduo até mesmo as instituições, louvável, né? A busca também pelo trabalho da teoria institucional junto à possibilidade, né, do aprendizado experiencial também é um esforço bastante considerável e nada simples, muito pelo contrário, bastante complexo. Mas, assim, o que eu percebo, Glauco, se você for buscar, né, uma publicação de maior impacto, né, especialmente internacional, eu acho que você vai ter um pouco de dificuldade, né? Por quê? Porque, na verdade, hoje, no campo teórico, você está, para além da teoria institucional, você tem o neo-institucionalismo. Então, se você usa a teoria institucional, apesar de estar correto seu estudo, está toda uma articulação muito bem feita,
você vai ter muita dificuldade em dialogar com pesquisadores do campo da teoria neo-institucional. Para aqueles que ainda não são afeitos a isso, né, fazendo assim, uma concessão, né, daquilo que eu vou falar para poder explicar rapidamente, na teoria institucional, todos os esforços que foram desenvolvidos era para explicar que aquilo que a instituição faz importa para os resultados finais. Importam, sem dúvida que importa. Mas os neo-institucionalistas, eles vão dizer assim, importa, mas não totalmente, depende. Né? E aí eles vão ingressar em meandros mais críticos, nos quais a instituição importa, mas ela não explica tudo. Né? Então, se a gente for entender melhor, num mergulho mais profundo do fenômeno, Glauco, eu acho que essa vai ser a crítica central. Né? Então, os esforços que você realizou são ótimos, mas, do ponto de vista teórico, você vai enfrentar um debate muito grande sobre isso. Amanhã eu vou entrar em mais detalhes, né? Vou explicar um pouco, mas só para também já contribuir para você já ir pensando para amanhã, você tem teóricos muito interessantes, né? Que tentam unir exatamente as tuas preocupações. Né? Um deles é o Carl Weick, da teoria do sense-making, que une exatamente atores e organizações numa perspectiva mais crítica e profunda. Né? E é um clássico, né, no campo das organizações, é extremamente respeitado, tanto pelos teóricos da teoria institucional, mas, sobretudo, do neo-institucionalismo. Por quê? Porque ele ingressa nos atores, pessoas nas organizações, de uma forma mais profunda, né, no qual os atores eles vão criando sentidos e significados ao longo de um processo. Né? Então, ele une a perspectiva organizacional e também individual, mas é uma literatura que você acaba não utilizando, dado a leitura e a ótica que você acabou por utilizar. Como eu disse, o trabalho está ok, é muito bom, ele é bem interessante. Você vai, em termos nacionais, você publica, mas mesmo em periódicos de mais elevado extrato, você acha que vai ter um pouco de dificuldade, porque os seus leitores vão perguntar, Glauco, por que você considera a teoria institucional se a gente já está no neo-institucionalismo e já avançando, inclusive, no campo do neo-institucionalismo, né? Então, eu falei sobre o sense-making, eu acho que é uma literatura que é preciso você considerar, independente se você vai avançar para o neo-institucionalismo ou não, mesmo porque o próprio Weick, né, que é um teórico clássico no campo das organizações, ele vai trabalhar exatamente como é que as pessoas e os atores vão criando sentidos e significados no contexto organizacional, que é o que você, inclusive, tem como preocupação e dedicação, tá? Então, no seu caso, eu refino o teórico, tá? E desculpe, assim, falar sobre isso, mas é mais realmente buscando tentar dar um passo a mais, tá? Amanhã eu vou entrar em mais detalhes, mas nesse momento essa é a principal observação, né? E eu comecei a falar sobre o seu caso, Glauco, porque é muito interessante, tema interessante, a construção como você fez. Eu sempre falo que a construção teórica de um artigo é como se fosse uma arquitetura de uma casa. E por que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque a arquitetura de uma casa é feita pelo autor, no seu caso, né? Então você fez esse desenho, então a gente tem que respeitar o desenho que você realizou, né? Quando nós falamos nisso, a gente já está pensando assim, Glauco, você quer vender tua casa por um valor maior. Se você quiser vender por um valor maior, talvez você tenha que dar alguns passos além para vendê-lo por um valor um pouco maior. Não tentando, né, jamais deixar de reconhecer os esforços que você realizou, né? Tentando dizer, olha, se você adicionar um pouco a mais aqui, eu acho que você vai ter mais chance e potência de publicação. Tudo bem? Bom, e aí falando, né, eu vou falar de forma mais geral, depois eu vou falar mais especificamente. Eu faço um convite tanto a Débora quanto a Tayane, né, tem um artigo, eu vou colocar aqui no chat. Eu acabei e tenho feito esforços ao longo dos últimos anos, né, em pesquisas que têm também recorte de gênero. Eu vou compartilhar com vocês uma crítica que eu ouvi dos avaliadores, nós acabamos acatando, e depois, se vocês puderem ler o artigo, acho que vai ficar muito, muito claro, de que os avaliadores do nosso artigo, né, que foi publicado ali nos cadernos EBAP, eles pediram para a gente evitar usar o termo feminino. Né? Qual que é a explicação que foi dada? E a gente concordou, né, com essa crítica, dizendo que, imaginem vocês se a gente falasse em empreendedorismo masculino. Não sou estranho?
é interessante como a gente aceita o empreendedorismo feminino como se fosse natural. E aí, o que se coloca é que essa expressão, talvez, ela reforça algo que não é interessante para as mulheres, né? Então, muito embora a gente vai encontrar bons artigos que usam, né, seja no título ou mesmo no artigo, a expressão feminino, né, empreendedorismo das mulheres ou liderado por mulheres, talvez seja mais adequado a estudos desse gênero, né? Sobretudo porque dentro do campo de gênero você entra em filigramas importantes, e entre elas essa questão, por exemplo, do empreendedorismo feminismo, né? Feminino, né? Que aí a gente poderia entender como se fosse algo de nicho, quando na verdade é um recorte de gênero dentro do campo de empreendedorismo, né? E também o meu convite a ambas, né, dada a leitura que eu fiz dos artigos, dentro desse trabalho, os avaliadores mandaram que os autores, nós mandamos um trabalho e eles pediram para a inclusão de uma literatura denominada feminismo pós-estruturalista. E o que é a literatura do feminismo pós-estruturalista? Ele vai além, né, nas críticas, eles ingressam, né, na literatura que é escrita. Então, por exemplo, né, existe um avanço, né, do raciocínio das construções de textos nesse campo de gênero, que parte desde uma abordagem liberal, né, em que você coloca homens e mulheres como se fossem iguais, oportunidades iguais, e que, portanto, não tem sentido ficar separando, né? Tem que estar todo mundo junto e tal. Obviamente que essa perspectiva ela está superada, né? Todos os estudos mostram que não é isso, né? E aí você vai para uma perspectiva pós-estruturalista, exatamente por isso que eu comecei com a do Glauco, que quando você tem um recorte teórico mais avançado, você não pode recusar essa leitura, você tem que ir um pouco além, né? E esse além tem a ver com o tema, tem a ver com o campo, né? Que talvez esta leitura desses artigos, né, desses autores, né, citando rapidamente alguns que eu acho que vale a pena vocês lerem, né? Tem Muntean, Ozaki-Pan, né, Foss, Henry, All e Mikkelsen, são autores que têm essa perspectiva do feminismo pós-estruturalista que eu tenho certeza que vai contribuir com as reflexões no avanço dos dois trabalhos. Tá bom? Eu acho que isso é bastante importante. Bom, feita essa observação mais geral, e aí partindo já para uma fala dos artigos especificamente, né, eu quero louvar, né, o esforço que foi feito aqui, no caso da Débora, né, que começou a apresentação. É um esforço gigantesco, né, que a gente consegue perceber aqui de várias temáticas dentro do campo do empreendedorismo, especificamente no recorte de gênero, dentro do ecossistema de empreendedorismo, né, fala sobre a questão da inclusão social, fala sobre política pública, fala sobre o ODS, e assim vai, né? Então, assim, esse esforço que foi realizado realmente é louvável, é importante, mas aquilo que eu considero também forte, talvez seja também um ponto de fragilidade, né? Nós, brasileiros, temos um costume de querer dar conta de muito assunto, né? E quando a gente está buscando, por exemplo, publicar, né, em periódicos internacionais, nós levamos um puxãozinho de orelha. Fala assim, ó, escolhe um campo, aprofunda bastante, mergulha no fenômeno e, a partir dele, você tenta extrair uma contribuição clara, né? Então, nós brasileiros, novamente, a gente quer abraçar o mundo e, como eu disse, todo o esforço que você fez, Débora, no seu artigo, no seu trabalho, né, com os orientadores, é louvável, é importante, é necessário. Entretanto, se você for buscar uma publicação de mais elevado nível internacional, possivelmente você vai ter que fazer algum recorte. Então, por exemplo, uma coisa que você fez que eu queria destacar, você trabalhou a questão das políticas públicas, por exemplo. Fantástico. Isso é pouco presente, principalmente dentro do campo de empreendedorismo. Poucos estudos trabalham essa perspectiva e você trouxe isso no seu trabalho. Então, talvez aqui você tenha uma contribuição bastante importante, bastante interessante. Da mesma maneira, quando você traz o recorte do ecossistema de empreendedores com a questão do desenvolvimento regional, me parece que aqui também você tem uma contribuição bastante considerável e você consideraria, por exemplo, 2 trabalhos, talvez cada um com um foco, você traria uma publicação
com mais potência, né, de contribuição. Em relação ao empreendedorismo com recorte de gênero e a questão de sustentabilidade e inovação, já seriam temáticas, como são mais abertas, eu acho que o teu estudo ele acaba meio que entrando, vamos dizer assim, numa contribuição mais geral, sendo que os dois primeiros, que é ecossistema e a questão das políticas públicas, eu acho que você tem uma contribuição mais clara e precisa dentro do seu trabalho, tá? Mas, novamente, parabéns pelo esforço que você realizou, sem dúvida nenhuma, algo louvável e meritório do trabalho, tá? Minhas observações são no sentido de tentar mostrar que a gente quer fazer isso, mas quando a gente vai para fora, a gente leva esse puxão de orelha. Eu já tomei tanto puxão de orelha que eu meio que sou obrigado a contar para vocês que esses puxões de orelhas, alguns fazem sentido, né? E vamos levar em consideração que talvez a gente tenha que aprender um pouquinho sobre isso, né? Aguardar um pouco a nossa sociedade para poder... Ó, essa é a minha contribuição central, tá? Bom, aí partindo já para fazer os comentários do trabalho que foi apresentado pela Tayane, né? Eu queria dizer, né, que lá na parte que se fala sobre uma das fragilidades do estudo, né, que usou dados secundários, mas eu queria dizer que esse, para mim, foi um aspecto que ressaltou o seu trabalho, né? Eu acho muito importante, a gente não dá importância a dados secundários, né? Parabéns por você fazer isso, né? Você e as demais pessoas que estiveram contigo nesse trabalho. Eu acho que isso é mérito, mais do que demérito. De fato, é uma limitação? Mas assim, eu gostaria de ressaltar que nós, pesquisadores, muitas vezes deixamos de explorar dados secundários e partimos para o primário sem ter explorado o secundário. Então, primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo, né, o próprio recorte empírico que você realiza, né, do microempreendedorismo nas periferias, é uma temática brilhante, assim, interessantíssimo, né? É um mundo, realmente, é um mundo muito grande. Eu realmente fiquei com essa sensação de que eu queria entender mais, né, esse mergulho. Claro que eu acho que vocês sabem disso e vocês estão dispostas a fazer isso em algum momento, mesmo porque, né, o que vocês viram lá, muita força, é a questão de formalização ou não formalização de negócios, né? Por exemplo, né, uma questão que me pareceu no seu estudo, claro que quem já se formalizou tem muito mais identidade com aquelas temáticas que você mesmo já apontou, né, na capacitação. Eu acho que tem um alto grau de correlação. Agora, o que me interessava mais era entender as mulheres que não se formalizam, entender por quê, não apenas que ela não se formalizou e que elas não conseguiram, talvez, dar ênfase, mas mergulhar nesse universo para entender melhor. Porque se a gente começa a entender melhor o universo daquelas que não se formalizam, a gente vai entender muito melhor, né, o universo de mulheres que estão com microempreendedorismo nas periferias. Esse é o seu tema, né, Tayane? Esse é o seu tema principal, não é isso? Então, você está certíssima. Eu acho que aí está o seu Tem um caminho. pré-trabalho, mas o tema da dissertação do meu mestrado é entender as barreiras da formalização. O que é falta de acesso à oportunidade, o que é falta de conhecimento, o que é dependência de benefício, o que é medo. Então, entender as barreiras é o tema da minha dissertação. Então, Tayane, você está no caminho certíssimo. Eu quero só te reforçar que o teu caminho é esse. Eu estou orientando uma mestranda que está estudando a questão do empreendedorismo de mulheres beneficiárias do Bolsa Família, né? Então, tem bastante sinergia com o seu trabalho. Depois, claro, né, talvez eu até coloque vocês duas em contato para vocês trocarem ideias, experiências, né? Mas parabéns, que se esse é o seu recorte, eu acho que aí está o ponto, né? E você vê que, na verdade, assim, entenda a minha crítica como algo positivo, né? A literatura que você usa, ela é muito administração mais básica, mais funcionalista, e você já está num nível bem mais avançado do fenômeno que você está observando. Então, caberia aí uma literatura um pouco mais avançada, né, que tem a ver mais com o fenômeno social que você está enfrentando, né? Então, por exemplo, lá no caso do feminismo pós-estruturalista, você vai encontrar muita coisa interessante para o seu recorte empírico que você pretende. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo recorte que vocês utilizaram, traz muita contribuição teórica e empírica, encorajo você a seguir pelo recorte que você mesma já fez a seleção, porque é onde a gente tem que entender, onde que o pesquisador vai querer mergulhar mais, né? Então, mergulhe bastante, aproveite bastante, conte conosco, né?
para trocar ideias, impressões da pesquisa, mesmo porque a gente tem feito esforços nesse campo e nessa direção, relacionando empreendedorismo social e gênero, né? Então, a gente também tem feito esforços, além de gênero, a gente também tem feito alguns esforços que unem gênero e raça, tá? Então, a gente também está olhando para mulheres negras também, né? Então, a gente tem feito recortes em segmentos que são considerados excluídos. Só para fechar, né, eu queria esse artigo que eu coloquei aqui, né, sobre o feminismo pós-estruturalista, lá acho que tem um outro trabalho que eu discuto um pouco sobre a questão da exclusão social e pobreza, que é muito importante no entendimento, e na área de administração tem pouquíssimos trabalhos, aliás, eu desconheço trabalhos que conceituem o que é exclusão social, o que é pobreza, e esses dois construtos, né, e esses dois referenciais teóricos são fundamentais na compreensão das temáticas que vocês aqui apresentaram, né? Desde o Glauco, né, a Débora e você também, tá, Tayane? Então, te convidaria também para ler um artigo que eu escrevi, justamente que eu estava com essa preocupação, né? Porque muita gente fala em inclusão, mas para você falar em inclusão, você tem que entender o que é exclusão, né? E para entender exclusão, né, são muitos e muitos anos aí de dedicação, porque não é um assunto tão simples, tá? Essa parte de exclusão social e pobreza, eu acho que eu convidaria vocês a lerem para poder dar mais base aos seus trabalhos futuros. Desculpe por me estender, mas parabéns a vocês, fico muito feliz. Aliás, o que mais me dá alento, né, para a gente que está aí, né, mais de 3 décadas aí nessa batalha, é ver jovens talentosos, né, dedicados como vocês são, e colocar à disposição aí, e também agora abrir um espaço para que os demais possam perguntar, entre os autores e os que estão participando aqui também, que possam fazer suas perguntas. Fique à vontade, por gentileza. Podem até também, se quiser esclarecimento, fique à vontade também. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite, pessoal. Eu queria só fazer alguns comentários sobre os temas dos 3 artigos. Eu sou uma mulher empreendedora, passei 10 anos no Rio de Janeiro e comecei a empreender devido a necessidades, né? Como um dos artigos das meninas trouxe essa temática. Com filho pequena, sem ter com quem deixar, mãe solo, recém-separada, fiquei desempregada, comecei a empreender. E quando eu me deparei, quando eu fui ler esse texto de vocês durante a semana, né, eu disse assim, nossa, gente, que coisa importante. Porque, assim, eu não sou uma mulher negra, quando eu comecei a empreender, eu já era formada, eu sou aqui da UFCG de Campina Grande, mas eu morava no Rio de Janeiro há 20 anos. Então, eu já tinha um certo grau de escolaridade, de entendimento de empreendedorismo, mas mesmo assim, eu me deparei com 80% dessas dificuldades que vocês citaram aí, tanto para as mulheres de periferia, como para mulheres negras, porque não é só o local onde elas estão, a cultura onde elas estão, mas é o ser mulher, mulher empreendedora, onde nós temos que somos julgadas até por nós mesmas o tempo inteiro. Ai, meu Deus, com quem eu vou deixar meu filho? Né? Eu vou deixar meu filho correndo na escola e vou ter que sair para fazer uma entrega, para captar um cliente, para fazer isso, aquilo, outro. E são muitos dias de choro, são muitas noites acordadas para fazer o negócio funcionar. Então, assim, eu me vi nesse lugar aqui que vocês escreveram, e eu sou mestranda aqui da UFCG, assim, eu estou querendo entrar nessa área de empreendedorismo das minhas pesquisas, porque é a minha vivência, e essa temática de vocês, assim, como o empreendedorismo das mulheres, né, assim, caiu como uma luva para mim. E eu vou, com certeza, querer me especializar e me aprimorar nesses estudos. Então, obrigada pela contribuição. Obrigada também a Cláudia e a André pela contribuição pelo empreendedorismo sustentável, porque essa é a temática da minha dissertação e foi muito válido para mim. Eu estou muito agradecida de estar participando dessa sessão. Conheci o professor Edson aqui na UFCG no início do ano, quando eu comecei a estudar no meu mestrado aqui com a Verônica Macário e o pessoal daqui, e eu fiquei muito grata e muito feliz em ver as temáticas e ver que era com o senhor, professor. Então, obrigada por essa riqueza toda. Eu aprendi bastante hoje, viu? Juliana, obrigado. Você é uma pessoa muito gentil. Obrigado pelo seu relato, muito sensível, importante.
e veja quanto é legal, né, ter essa interação aqui entre nós. Vamos ouvir o André? O André levantou a mão. André, fica à vontade, por gentileza. Boa noite, pessoal. Professor, muito obrigado pela análise. Na verdade, a parte institucional ficou a meu cargo, que eu estou fazendo a parte de tese em teoria institucional, e a escolha foi justamente no sentido, basicamente, vindo do que foi o esforço ao longo do tempo, principalmente de pressões para que as empresas se organizassem e se mantivessem dentro, e aí a gente vem através de legislação, vem através de movimentações de principalmente comunidades, uma série de coisas, e por isso que a gente acabou pegando essa parte da teoria institucional justamente para fundamentar dentro da base das pressões, né? Que seria mimética, coercitiva e tudo mais. Mas interessante da sua pergunta, da sua crítica, na verdade, me gerou uma pergunta que foi o seguinte: dentro do neo-institucionalismo, eu vou ter, por exemplo, o empreendedorismo institucional, eu vou ter, né, institutional work, que ele vai responder muito disso, tá? Mas a minha dúvida fica no seguinte: porque o institutional work, ele trabalha muito na questão da agência, e inclusive vai muito para o lado da transformação do campo organizacional onde o agente está inserido. É, na nossa proposta de framework, ele não é uma proposta para alteração, ele é para retroalimentação. O senhor acha que, mesmo assim, seria possível a utilização do empreendedorismo institucional para fazer isso? Porque, lógico, né, pode ser talvez apenas uma forma de entendimento divergente, mas ele não criaria, assim, uma reformulação desse campo, no caso, ao invés de só retroalimentar ele e reforçar isso dentro das próprias práticas? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Eu não sou contra a teoria institucional, mas eu sou aderente ao neo-institucionalismo. E mais do que isso, eu reconheço, meu orientador é psicólogo social, o professor Peter Spink, e ele trabalhou e trabalha, aliás, eu até contando com a orientação dele no mestrado e doutorado, ele quebrou muito a minha visão de administrador funcionalista e institucionalista para uma visão mais aberta, plural e crítica, né, da gestão. Então, veja, o convite que eu fiz a vocês é muito mais no sentido de, a despeito de reconhecer a importância do que vocês desenvolveram, uma discussão teórica mais profunda dentro do campo da administração requer um passo além do institucionalismo. O neo-institucionalismo, ele vai trabalhar, como eu disse, por exemplo, eu citei o Carl Weick, do Sense Making, ele trabalha a perspectiva de aprendizagem, trabalha a questão experiencial e ele trabalha uma visão organizacional para além do institucionalismo. Por quê? Porque ele reconhece, por exemplo, que o processo de aprendizagem não depende somente da instituição, depende dos atores. Então, ele já dá um passo além, né? Então, eu citei esse autor apenas para ilustrar que há toda uma literatura que avança bastante sobre isso, né? E note, né, o framework que vocês apresentam é um framework que, novamente, para muitos que estão iniciando uma trajetória, fundamental, né? Porque você coloca, por exemplo, as pressões institucionais e o quanto isso está afetando na questão do aprendizado. Fantástico. Isso acontece? Claro que acontece. Mas na hora que você quer, né, avançar a leitura e a compreensão teórica do que vocês mesmos estão colocando, aí é preciso ampliar um pouco o escopo das referências que vocês estão usando. E aí não é fácil. Por quê? Porque, no fundo, é um passo a mais, né? E para dar esse passo a mais, primeiro precisa entender por que esse passo a mais talvez tenha que ser dado, né? Então, quando eu fiz a concessão, né, teórica de falar que o neo-institucionalismo reconhece a importância das instituições, mas ele diz, olha, isso não é tudo, tem coisas além, ele reconhece agendas ocultas, atores que não são legitimados, processos que são difíceis, difícil captação por lentes mais formais e lineares, e começa a entender um fenômeno que acontece no campo das organizações, ou interorganizacional, que vai muito além do que está sendo apresentado num formato mais linear e processual, como vocês colocam. Então, desculpe, né, se eu fiz essa observação, mas eu quero muitíssimo, né, convidá-los a ingressar nessa literatura, que com certeza vai fazer com que vocês talvez olhem o fenômeno de uma forma um pouquinho diferente, né?
toda e qualquer literatura funcionalista e institucional, vocês já deram conta, né? Por exemplo, você colocaram de Maggi e Powell, por exemplo, que é a literatura tradicional do institucionalismo. Agora, quando eu trago o Karl Weick, ele dá um passo além. E aí ele pega um Powell de Maggio e meio que diz assim, tá, o que vocês estão colocando aqui é importante, mas olha tudo que eu estou trazendo aqui a mais, né? Veja como que tem essa abordagem. E aí você vai falar, opa, será que o que eu estou usando aqui está dando conta do fenômeno? Vocês deram conta de um modelo dentro de um contexto, mas talvez ir ali um pouquinho além vale a pena, tá? É um convite que eu faço, não é talvez algo gratuito. Eu espero que vocês avancem aí nessa direção, que para mim, né, eu vivenciei o que vocês estão vivendo e para mim foi chocante, né, viver uma literatura que para mim foi difícil como administrador ler, tá? Foi bem difícil, confesso a vocês que é uma literatura que é difícil de digerir até, tá? Desculpe, não sei, na verdade, o que você perguntou... Professor, não peça desculpa, pelo amor de Deus. É bom para a gente, inclusive, para poder entender melhor, Perfeito. por favor. E acredite, amanhã, professor, a gente já vai estar com 300 mil coisas a mais na cabeça para a É, sessão do Sapiens. Pode ter Isso. certeza. Não, sem dúvida, né? E uma coisa que eu não comentei, mas a gente tem um minutinho aqui, é, por exemplo, vocês falam sobre o empreendedorismo sustentável, que é onde eu acho que vocês podem ingressar bastante e dizer todo. E aí você tem N recursos, né? De dizer assim, como é que veio o contexto do empreendedorismo social, que muitas vezes desconsidera a questão ambiental. E aí você tem, talvez aí vocês tenham uma contribuição interessantíssima, né? E aí mais conceitual mesmo, né? O avanço conceitual, de como que você avança. Então, vocês têm N possibilidades, que amanhã eu vou entrar mais detalhes, para pensar junto com vocês quais são os caminhos que vocês possam trilhar para dar esse passo a mais, buscando periódicos de maior impacto, sobretudo internacionais. Mas, meninas, vocês querem perguntar entre vocês, os que estão participando, fiquem à vontade para perguntar. Eu coloquei aqui no chat, dado que é uma sessão online, né, a Poliana pode me corrigir, mas é super importante que vocês preencham, né, coloquem lá a maneira como vocês entenderam essa sessão, né, a gente poder ir melhorando, né, ano a ano, conforme for, né, os feedbacks aí de vocês. Esse link vai direto para a página do SEMEAD, a gente entra com login e faz a avaliação lá, tá bom? Isso, exatamente. É rapidinho, são 2 questões. Isso. Temos aí, 7 minutinhos. Podemos falar, tem bastante coisa para poder amarrar. Eu tenho um ponto, professor, Sim, para Glauco. o trabalho da Tayane e da Débora. Fica à vontade. No trabalho da Débora, dentro lá da dimensão de empreendedorismo feminino, ela destaca lá os desafios, né? Que ela percebeu nos resultados. E ela tem uma outra dimensão ali meio que dos programas institucionais e políticas públicas. Aí, no trabalho da Tayane, ela também levanta esse ponto das políticas públicas. A minha pergunta e aí também uma pergunta do processo de vocês. Em algum momento vocês estão pensando assim, desdobrar os trabalhos, de entender como as políticas públicas estão ajudando a quebrar esses desafios, essas barreiras encontrados lá no nível individual? Vocês estão, por exemplo, em algum momento vocês conseguem enxergar a conversa entre essas duas dimensões? No caso da Débora e no caso da Tayane é mais o como, né? Porque ela já defende que a política pública pode dar suporte. Aí a pergunta é mais para o como. Se eu puder começar aqui. Como eu falei, esse artigo ele foi um recorte da minha tese. E nesse ecossistema que eu defendo na tese, a política pública entrou muito forte quando a gente fez parcerias, né? Então, o programa da minha tese, a gente tem parceria com a SAP, com a FUNAP, com o Ministério da Fazenda e com o Ministério da Fazenda através de um programa do governo que chama Mulher Cidadã. Então, quando a gente foi pesquisar sobre esse programa Mulher Cidadã, a grosso modo, assim, a gente descobriu que o programa, sim, ele existia, né? Todo o porquê, toda a definição de vulnerabilidade, enfim,
mas não tinha iniciativas práticas atreladas a ele. Era, assim, ele só existia basicamente na página do governo lá. E agora a minha tese está entrando como uma primeira iniciativa prática desse programa. Então, assim, até quando a gente vai atrás dos programas que em tese existem, muitas vezes a gente acaba descobrindo que ele não existe. E aí chamou a atenção no da, da Tayane, porque ela também tem um programa lá, né, Tayane, que eu anotei aqui, que é com as subprefeituras aqui de São Paulo, né? Então ela também Isso deve mesmo, né? ter encontrado muito essa necessidade, né, de não ter tantas políticas disponíveis para esse tema específico. Isso. O que eu posso trazer, Glauco, é que é um desafio. Mas o que acontece? Diante desse desafio, sobretudo, eu sou do mercado, faz 13 anos que eu estava fora de academia, e aí eu meio que caí de paraquedas no mestrado, meio sem saber o que eu estou fazendo aqui, e aí agora eu estou descobrindo o que eu estou fazendo aqui, sabe? Está começando a clarear o meu caminho. E a minha área de atuação é com empreendedorismo feminino prático. Então, o que acontece? Eu vejo a necessidade da academia, governo e mercado cada vez mais entrelaçarem os seus conhecimentos. E aí, como eu estou no mercado e agora eu preciso tirar o chapéu do mercado, colocar o chapéu da academia e tomar muito cuidado com as pessoas nos seus devidos momentos, isso é bastante desafiador, mas dentro da academia eu fui reler e revisitar alguns relatórios que a gente já estudava quanto mercado, para entender de uma outra perspectiva. Então, por exemplo, o Ministério do Empreendedorismo, em 2024, lançou, até não sei se você conhece, Débora, mas existe o Relatório Nacional do Elas Empreendem Sim, que é um documento que traça todos os desafios mapeados a nível Brasil, separados por eixos diferentes. E aí, elas trazem o relatório traz os desafios, a problemática, de uma forma muito clara. É como se a gente já entendesse quais são e onde estão os problemas, mas aí o desafio é como resolver, né? Como conseguir vincular. Então, do lado de cá, e aí o como eu ainda não consigo olhar, né? Eu acho importante a gente estar aqui no ambiente acadêmico, discutindo essas temáticas de maneira interseccional, então falando do empreendedorismo social como uma vertente, do empreendedorismo feminino ou de mulheres como uma outra vertente, e aí a gente tem a interseccionalidade de raça, cor e classe, mas eu não vejo isso separado do próprio território. Então, acho que a gente começa um movimento de construir esse como a partir de quem sofre, a partir das donas das dores, no meu caso, pelo menos. A partir do movimento de escuta e colaboração que une, como, por exemplo, no programa Mais Mulheres, a prefeitura abre espaço, existe uma executora que está apta a mais ouvir do que propor soluções top-down para poder construir algo que seja efetivo e funcione. E aí o resultado disso depende dessa eficiência em gerar dados, como é o caso do nosso artigo. Gerar esses indicadores, porque esses indicadores que eu publiquei no artigo foram indicadores que tem no próprio relatório final da ADESAMPA e que estão subsidiando as atualizações dos programas de empreendedorismo para o próximo ano. E aí, assim, a gente começa a construir um como um pouco mais eficiente, mas que essa resposta a gente vai ter daqui a alguns anos, porque o que a gente faz hoje reverbera na vida dessas mulheres 1 ano, 2 anos após. Por isso é importante acompanhar. Obrigado, Tayane. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado pelas interações. Eu fico super feliz, né? Parabéns aí pela interação entre vocês. Era o que a gente pretendia, né? Acho que quem participa de um congresso quer um retorno do seu trabalho, quer também discutir em alto nível cada um dos artigos. Eu acho que nós conseguimos alcançar esse intento, né? Dentro do tempo que nos foi destinado. Agradeço muito a Poliana, né, a todo mundo aí do SEMEAD que nos ofereceu um apoio, principalmente aos autores e autoras aqui, porque deram o seu esforço, fizeram o seu melhor e, sem dúvida, terem aprovado o trabalho do SEMEAD é meritório e distintivo, né?
Então, todas as nossas interações são no sentido de vamos avançar, podemos ir além e com temáticas que a gente merece, né, nos dedicarmos ainda mais. Parabéns novamente a todos vocês e a gente dá por encerrada essa sessão. Se a Poliana quiser também fazer uso da palavra para o fechamento, eu renovo a importância de vocês preencherem a avaliação, por gentileza. Poliana, por gentileza, obrigado a todos por ouvir. Obrigada, gente, pela participação. Foram trabalhos riquíssimos que eu quero conhecer mais de cada um desses trabalhos. E eu espero que essas contribuições que virão ainda amanhã, né, enriqueçam ainda mais esse campo aí da pesquisa. Eu também sou nova nessa área acadêmica e cada dia que passa eu aprendo mais coisas com vocês. Então, parabéns, parabéns, professor, pela sua gentileza e pela sua generosidade em passar esses conhecimentos, que isso é muito válido. Pessoal, vocês têm trabalhos maravilhosos, tá bom? Enriqueceu demais o nosso momento aqui. Parabéns. E, por favor, façam a nossa avaliação lá para a gente trazer melhorias nas próximas sessões, tá bom? Deixa eu falar uma coisa, Poliana. Obrigada Talvez também. a última coisa. Será que a gente tira uma foto aqui do pessoal da sessão? Podemos? Vamos Iramos, eu registrar? printei algumas telas. Se eu puder fazer aí também, eu posso fazer aqui. Faz aí? Faço. Então tá bom. Sorriam, peraí. Pronto, todos lindos. Obrigado, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Poliana, eu sou Obrigado. de João Pessoa. Fala comigo que a gente está pertinho. Olha aí, que bacana. Sério? Na Maravilhoso. verdade, acho que quase a totalidade é de uma pessoa aqui, né? Eu sou de uma Olha aí. pessoa também. Olha Vamos aí, marcar, olha aí, então, Poliana. encontramos no veraneio, em janeiro, a gente se encontra. Mas assim, você está em João Pessoa no momento? Eu estou em Campina Grande, eu faço mestrado na UFCG. Tá. E Eu estou Tayane? Hoje eu estou em São Paulo, porque eu vim Ah. acompanhar minha mãe numa cirurgia aqui em Barretos, mas cheguei hoje de João Pessoa. Estou virada de ontem para hoje. Eu estou em Aqui, João firme Pessoa e no momento. forte. Débora, Mas você estou falou voltando. também. Vou mandar e-mail para as meninas, se vocês quiserem trocar e-mails aí também, a gente Beleza. sai mandando e-mail um para o outro, para fazer Tá. uma interação A legal. Quem família sabe está em podemos- Campina Grande, mas eu tô perdida em São Paulo há muitos anos. Mas uma vez por ano eu vou para. Eu só pego praia uma vez por ano em João Pessoa. Então, será bem-vinda. Que bom, gente. Você viu que coincidência bacana? Que legal. Fico muito feliz. Que coisa boa. Tchau, Gente, um gente. cheiro. Obrigada, Falou. gente. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Boa Tchau, tchau. noite.